Terra erma, terra árida, terra selvagem. Mares de areia, mares de lodo, mares de sal. Sobreviver é imergir nesta paisagem, ao custo da mente, ao custo do sangue. Esse é um deserto abismal. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai falar um pouco de Zahara, esse cenário que está alocado, a campanha em curso do nosso jogo. E o que que é isso? Que bioma é esse? Que proposta é essa? Então a pergunta é: o que é Zahara? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, de onde veio essa ideia, um pouco do bastidor da aventura piloto que a gente jogou lá no canal, desse cenário em construção que a gente tem trabalhado. A ideia é um pouquinho sobre essa. Então, antes de tudo, eu posso falar um pouquinho sobre as inspirações. De onde vieram as minhas principais inspirações para trazer essa proposta para o jogo, para trazer essa proposta para os jogadores que compraram de imediato o desafio de jogar nesse cenário. E as minhas principais inspirações elas envolvem Tatooine, o deserto do cenário de Star Wars, que eu acho fantástico, eu acho a proposta incrível, inclusive com esses dois sóis que a gente vai trabalhar no jogo, eles vão fazer parte direta, eles vão estar inerentes à proposta do cenário. Eu tenho uma outra inspiração muito forte que é a caixa de Dark Sun, o material original de Dark Sun, que eu já fiz a resenha aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo, e é uma proposta, foi a minha primeira experiência no AD&D segunda edição, eu sempre joguei a Rule Cyclopedia, um amigo tinha esse material ali no final dos anos 90, a gente jogou essa caixa, eu achei a proposta muito legal, eu tenho aqui o material original, e é uma inspiração muito forte também para essa proposta de campanha nossa, mas também tem outras inspirações, o material de Duna e outras referências, né? O Conan fez vários desafios no deserto, então essa pegada de deserto, ela sempre um deserto com proposta selvagem de espada e feitiçaria. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui falando um pouquinho sobre espada e feitiçaria. Tudo isso envolve um pouco dessas inspirações. Então essa é a pegada que a gente está trabalhando na mesa. Como ele foi criado, né? Como é que eu bolei isso? Então, de uma forma geral, eu parti de um pressuposto nesse deserto selvagem que tem uma região de Canyon e ali, naquela região de Canyon, vai estar localizado, está localizado, né? O ponto central da aventura. Então, esse Canyon, nesse grande deserto selvagem, é ali que tem aonde a gente começou aquela visão da grande chamada de Zahara. Isso aí é uma visão saindo da pirâmide. Quando você sai da pirâmide, você tem essa visão dentro desse canyon. E o bioma em volta, ele está em desenvolvimento durante o curso da aventura, dessa pegada que a gente está trabalhando ali. Então, a minha principal inspiração, que foi inclusive o desafio que eu trouxe na live, que valeu uma série de fanzines que o Ney ganhou, foi partir desse ponto de partida, que é a aventura The Lost City, né, a cidade perdida, que eu também já resenhei aqui no canal, mas a minha ideia era fazer uma proposta dessa invertida. A ideia era, os personagens seriam escravos de sal trabalhando nas minas embaixo dessa cidade perdida. A cidade perdida estava ali, mas ela era uma rota de fuga potencial para uma pirâmide nessa forma de losango, a forma de um D8, que sairia ali naquela visão que estava lá em cima. Eu não usei a aventura de Lost City especificamente, eu usei ela como inspiração. É, Ali dentro, né, o que que tem ali, a história por trás, eu vou falar um pouquinho sobre isso. De o que que tinha naquele setting de jogo que os personagens escravos de Sal começaram a se deparar. Então, existia um culto ali, os argonitas, os cultistas, que ganharam, passaram a dominar a estrutura dessa cidade subterrânea. Eles cultuavam os Argon, isso é da própria aventura Cidade Perdida. Mas eu fiz várias adaptações para trazer para a proposta que eu queria apresentar. Os Argon, que é uma entidade, um ser psiônico, né, e os cultistas auto-intitulavam ele inclusive um deus, ele tem uma forte ligação com seu próprio chifre. E esse chifre é um artefato da imortalidade.
As lendas contam que o Zargon, se for morto, se for derrotado, ele regenera através do seu próprio chifre. Então isso era uma pegada. E o principal cultista dele, o alto padre, né, o High Priest, era a principal ferramenta, o principal líder espiritual desse culto dos Zargonitas, que seguiam os Zargon e organizavam essa estrutura ali na cidade proibida, né, na cidade perdida, na verdade. E eles criavam sentinelas insetoides inspirados nos tricrins. Esses insetoides, eles eram os principais sentinelas dessa civilização zargonita, desses cultistas, que eram sentinelas deles, trabalhavam nessa mina, trabalhavam levando sal ao comércio de sal, usando os escravos e no próprio bioma da cidade. E a ideia era trabalhar também, a gente vai começar a explorar a proposta de escravidão. Nesse caso, apesar da arte estar concorrente, a ideia eram escravos mentais, né? Em cima do psionismo dos cultistas e do próprio Zargon, humanos eram subjugados a trabalharem de forma involuntária, mas por um controle mental nas minas de sal, e isso permitia com que a população dos argonitas conquistassem por comércio outros bens, comida, né, especiarias, componentes de magia, componentes de alquimia, uma série de outros conteúdos, tinta, papel, uma série de outros itens eles conseguiam comercializar através do sal, que vai ter um peso muito grande na nossa proposta de aventura. O sal vale mais do que a vida de algumas pessoas. Em cima disso, né, qual é o preço do sal? É que a gente vai trabalhar. Então, os personagens começariam como escravos de sal nos subterrâneos dessa mina. Só que aconteceu um clique. Aconteceu uma coisa que os libertou desse controle que já passava de ano, né? Eles já trabalhavam ali há mais de ano, vindo de locais diferentes. Alguns deles já eram de própria comunidade do deserto, outros eram de outras regiões que foram escravizados e levados até essa mina para trabalharem ali. Qual era a história por trás? Os pequeninos nesse cenário, eles são inspirados no Star Wars. Eles vão ser essas criaturinhas que são nômades comerciantes que aprenderam a dominar e a interagir com tatuaras. O que é uma tatuara? É um tatu de Zahara. Tatu de Zahara, tatuara. Essas tatuaras, esses tatus gigantescos, eles são muito bem adaptados nas terras de Zahara, no grande deserto, e eles cavam essas covas, esses túneis. E uma tatuara morta, os pequeninos conseguem limpar a casca dela e fazer tocas. Então eles vivem nessas pequenas comunidades na região, mas isso é temporário, essas comunidades são flutuantes e eles são comerciantes de qualquer coisa, sem escrúpulo. O que precisar comerciar, eles comercializam. Então eles são usados pelos Lords do Sal, porque eles conhecem bem o bioma de Zahara, então eles conseguem fazer uma navegação favorável nesse bioma. Usam essas rotas que eles conhecem para comercializar sal em troca de qualquer outra coisa. Não existe metal de forma abundante no cenário, na proposta, e as moedas, o comércio ele é feito a partir da troca, realmente. Ele entrega sal e recebe água, recebe comida, recebe tempero, recebe componente de magia, e eles fazem esse tipo de comércio. O sal é o principal termômetro de valor, porque lordes fora de Zahara, de castelos, de civilizações para lá das cordilheiras de Zahara, outras regiões do mundo, pagam caro, pagam ouro, pagam o que quiser pelo preço do sal. Então, o sal que é abundante nesses mares de sal que tem em Zahara, foram criadas vários sítios, várias celas de minas de sal para usar esse material, esse componente, para trazer outras coisas para esse bioma desértico que é Zahara. E essas criaturinhas têm um papel muito importante porque eles são nômades e viajam por essas rotas que eles traçaram, eles conhecem as rotas do sal, rotas do comércio. Isso é uma pegada. Tem as damas de Madarua que são muito fortes, que estão na The Lost City, né? Elas fazem parte da aventura, só que na aventura The Lost City, elas estão inseridas já dentro da aventura. Eu peguei isso como inspiração e pensei assim, os Argonitas que ganharam o conflito e passaram a algum tempo dominar o bioma, né, a cidade perdida, eles tinham uma rixa
população de mulheres mascaradas, as damas mascaradas, que queriam, elas têm um templo na cidade que foi perdido e elas queriam resgatar. O local, a cidade é também sagrada para elas. Então, assim como é sagrada para os argonitas, era sagrado para elas. E elas se aliaram a um templário de Ushaia. Ushaia, conhecido como a Terra no Fim do Mundo, é uma terra distante, uma região selvagem de feitiçaria diabólica, que eu já apresentei um pouquinho na aventura, quando o personagem do Igor conseguiu relembrar que ele estava aprendendo com seu mestre feitiçaria de Ushaia. É uma região de feitiçaria selvagem, e um templário de Ushaia queria o chifre dos Argon. Sabe-se lá pra quê, eu não vou dar esse spoiler. Então ele e alguns templários do clã dele se aliaram a essas damas mascaradas para ir e usaram as criaturinhas comerciantes para guiarem eles até o local dessa mina de sal onde estavam os Argon, porque o templário queria o chifre dos Argon dessa criatura. As damas mascaradas queriam reconquistar a cidade. Então a aliança era essa: a cidade fica para nós, você fica com o chifre e a gente vai atacar lá. Então elas têm um bom exército, né, uma boa quantidade de damas que foram junto com esses templários atacarem a cidade, subjugarem os argonitas, arrancarem o chifre dos Argon e fazer ali um embate. E foi no meio desse caos, desse conflito, que começou o nosso jogo, né? Então eu apresentei uma série de desafios. Quando em guerra, o próprio Zargon, a criatura, perdeu o controle mental sobre os escravos, começou um conflito, um caos, e aí os personagens acordaram. Os personagens acordaram com sede e fome, no meio de uma escuridão, sem localização, sem saber o que estava acontecendo, com uma série de eventos, de encontros aleatórios possíveis. E esses eram os desafios que eu apresentei. A ideia era, em cima desses desafios, começar ali um jogo completamente sandbox. O que eles fariam em cima dessa estrutura, né? Sem saber. Os jogadores não faziam nem ideia de como ia ser o jogo. Eu não apresentei nada para eles. Eles chegaram, acordaram no meio de uma escuridão e a sensação foi aquela que quem não viu, se quiser ver o comecinho da live, foi assim que eu comecei com os jogadores. Eu montei os bastidores e joguei os personagens acordando nível 0 como escravos de sal. E aí? O que eles vão fazer? Então, em cima disso, eu comecei a construir um bioma. Como que seria? A mina de sal, ela teria um início que é a cela onde eles dormiam. Eles ficavam ali naquela cela, eles acordariam ali, né? Eles teriam ali, acordariam totalmente desnorteados, com uma dama mascarada caída, e ela usa de iluminação uma lamparina com um besourinho de luz que eles usam na própria caverna. Tava solto o besourinho. Foi assim que começou o jogo. Conforme eles fossem explorando, eles poderiam chegar numa outra cela que tinha outros prisioneiros. Eles não foram ali descendo reto. Ali eles poderiam libertar mais uma bateria de escravos que seriam outros personagens para eles jogarem. Se eles virassem para cá, para a esquerda do mapa, né, para a direita deles, que eles estavam vindo de cima, eles chegariam no Jardim dos Besouros. É uma região que os cultistas exploravam, cultivavam esses besouros de luz, mas ali tinha essa criatura bizarra, era um ogro totalmente deformado, inspirado no 300. Tá vendo como é que vem outras inspirações? E essa criatura, na verdade, tem mais de um. Esses ogros do deserto, eles eram dominados, controlados mentalmente também pelos argonitas e transformados nessas máquinas de carne que eles usam nas arenas, eles usam para diversão e às vezes usam como ceifadores por controle mental. No meio da batalha, alguns desses ogros, um deles nesse caso, perdeu o controle mental, seu mestre foi morto e ele ficou desnorteado, totalmente desorientado, ele estava perdido ali no jardim atacando o que tivesse pela frente de forma insana. Ele seria um potencial desafio. Qual era o lucro, o benefício? Eles teriam acesso a quantidades muito grandes de recurso, de água, de comida e dos besouros de luz. Eles não foram para lá. Eles pegaram um caminho para a esquerda deles e eles chegaram numa região que fica embaixo do lago, que é criada essas árvores invertidas de fruta nara, que é uma fruta que eu trouxe para o cenário também, é tipo um coco ou uma mamona. Dentro dela tem esse algodão que é comestível e ela é cheia d'água. Então essa é uma fruta que a gente vai trabalhar no cenário, é um tipo de alimento importante porque ela tem uma casca por fora, então ela resiste algum tempo no clima hostil de Zahara e consegue manter de forma conservada comida e água. Então isso pode ser uma parada legal para o jogo, embora eles não tenham levado estoque
de fruta nara para eles. E subindo, se eles ali aliás, ali nas frutas nara eu coloquei um NPC. Se vocês prestarem atenção, ele tá até sem perna ali. Era um formigão, um grilão, um insetoide dessas sentinelas inspiradas nos tricrins que ele era um potencial aliado. Ele poderia trazer informações e servir como guia, mas ele poderia lutar com o grupo também, dependendo da interação. Beleza, ele acabou interagindo com o grupo e é um potencial novo personagem. Pela primeira vez, um personagem não humano pode fazer parte do jogo. E para cima é onde eles chegariam, nas minas de sal, onde eles trabalhavam de forma escrava, lapidando e tirando grandes pepitas de sal, e o salão de acesso que subia para a cidade subterrânea por uma espécie de elevador que eles acessaram. O que eu fiz para fazer a gestão desse mapa relativamente simples? Eu coloquei um relógio, que inclusive vai sair na próxima fanzine. Esse relógio foi feito pelo Rafael para nós, vai sair como material da fanzine, que é um relógio de controle de turno. Você é capaz de controlar turnos de exploração de 10 em 10 minutos nesse tipo de aventura. E eu coloquei que no desafio eles teriam problemas de sede e fome, que poderia trazer para eles efeitos de exaustão a partir de 30 minutos, porque eles acordaram com sede, com fome, nauseados, né, totalmente desorientados. Então era um termômetro que eu tava. Exatamente nos 30 minutos eles chegaram nas frutas nara e saciaram a sede e a fome. Beleza. Eles conseguiram controlar um tipo de desafio a partir desse jogo de exploração. Eu coloquei também logo ali no comecinho, no início, já um desafio, que era o quê? Era um pudim preto, né? O Black Pudding, que eu tirei do Livro dos Monstros, o primeiro bestiário do Gygax, lá de 1977. Esse Black Pudding, ele corrói madeira, ele corrói metal e ele corrói a pele das pessoas, mas ele não afeta tecido, não pano, né, couro, não afeta nada disso. Então, eu coloquei ele ali sobre outras damas mascaradas, sobre insetóides, sobre escravos, estava sobre uns corpos caídos ali com esse Black Pudding como proposta de desafio. Eles tiveram a ideia de passar por cima, não sei se vocês lembram, eles jogaram panos, capas e fugiram do Black Pudding, que era o primeiro desafio que estava ali. De onde veio esse Black Pudding? No fundo do Lago dos Argon, né, na ilhota lá, é uma região que é voltada para o caos. O Zargon é um agente do caos. Então, no fundo, formava esses lodos do caos que ganhavam vida. E de vez em quando eles subiam pelo lago na cidade. Era uma chance de encontro aleatório. Eram Black Puddings também na cidade. Só que os Argonitas aprenderam a controlar isso. Então, quando formava esse bolo de criatura que ia acumulando com o tempo e ganhava vida, essa vida de caos, eles aprenderam a manipular, articular isso, porque ele é inflamável, ele virou de certa forma uma simbiose ali com a própria comunidade que aprendeu a domá-lo, né, a aprisioná-lo. Mas no meio da guerra, alguns Black Puddings formam e nem tem ninguém para controlar, tinham ali. Essa era a pegada, né? E era uma chance, dos encontros aleatórios, era uma chance de encontrar Black Pudding vagando por aí. E tinha esse inseto de luz, que eu trouxe um charme pro cenário, que eu achei muito legal, que é os besourinhos de luz. Ao invés de ter tocha, ter outro tipo de fonte, eles têm esses besourinhos de luz, essas comunidades subterrâneas usam ele, que eles são excitáveis dentro de uns frascos de vidro, 40 minutos. Passou de 40 minutos, eles têm chance de morrer de exaustão. Então eles costumam ciclar os besourinhos nesses aquários, nesse lugar ali dentro. Entre 30 e 40 minutos eles trocam o besourinho excitado, que é uma principal fonte de luz deles. E quando eles subiam, eu usei exatamente o mapa da cidade perdida. Exatamente o mapa. Eles subiam ali, ó. Ali era a cela que subia dessas minas de sal. Eles ali, aqui, era um jogo também que poderia explorar a cidade toda. Eu preparei todo o city crawl, né, da cidade. Tinha a ilha dos Argon, o Argon estava subjugado, o chifre dele não estava ali, era o potencial para encontrar. Em vários sítios desses tinham conflitos com as damas mascaradas, com o templário, com criaturas, com Black Pudding. Eu coloquei uma tabela de encontros aleatórios, dependendo da interação deles na cidade, inclusive com os templos. Tinha ali o templo dos Argonitas, o templo abandonado das damas mascaradas, tinha tudo ali na cidade, mas eles foram extremamente diretos, né? Eles foram até o armorial dos insetoides, se equiparam, se prepararam e foram direto para a saída. Eles nem interagiram na cidade. Quando eles subiram, eu coloquei a proposta da pirâmide ali. Na
pegada original da aventura é uma aventura para longo termo, né? Uma aventura de longo prazo, várias interações, várias celas, mas eu queria algo um pouco mais dinâmico, então eu simplifiquei esse losango, nesse D8, em turnos de exploração, e quando eles subiam por uma escadaria e chegariam no centro dessa pirâmide, que era uma ala de segurança de acesso à cidade, que era um labirinto. E durante o ataque, eles liberaram nesse labirinto uma criatura. Então ali era uma coisa simples. Existia esse Gorgon, que é uma criatura que ficava aprisionada, uma criatura mística, mágica dos Argonitas que ficava aprisionada, e esse labirinto, que eles sabiam o caminho, era um desafio. Eu coloquei que direita, não sei se quem viu aí o vídeo, eu coloquei que eu montei o labirinto, a estrutura dele, ainda vou falar sobre isso depois. E o labirinto todo, eles poderiam investir muito turno de exploração com várias coisas que tinham dentro do labirinto. Mas a pegada era, as damas mascaradas tinham a senha, que no caso delas era direita, esquerda, direita. Só que elas estavam vindo de cima para baixo. Então eles teriam que fazer invertido. Eles tiveram a sacada direta, resolveram bem, foram pelo caminho certo. Com isso, consumiu pouco turno de jogo. Acabaram não encontrando o Gorgon, né? O Gorgon, essa criatura que estava aí. E a máscara? A máscara das damas mascaradas, elas descobriram uma fórmula alquímica para embeber nesse algodão interno uma, uma forma de proteção ao bafo do Gorgon. Então, uma criatura mascarada que fosse baforada pelo Gorgon teria mais 4 na salvaguarda contra a petrificação. Ele teria uma chance maior de se defender de ser petrificado pela criatura, né? Essa era a sacada da máscara delas, mas é uma formulação temporária. Ela embebia o algodão e durava cerca de um dia. Depois essa formulação perdia um pouco a eficiência, o cheiro, o odor não protegia mais, tem que reformar esse segredo das damas mascaradas, refazer para ter essa eficiência, mas elas usam para outras coisas. Elas são alquímicas e conhecem um pouco da alquimia de Zahara, do bioma de Zahara, e elas usam formulações específicas para outras coisas, outro spoiler que a gente está desenvolvendo aí. E aí é isso. Quando eles saíam, né? Eles saíram da pirâmide, a visão era essa, exatamente essa. E aqui, nessa visão final, foi onde a gente praticamente encerrou o jogo, né? E se você me perguntar quais são os sistemas que você usa, né? A ferramenta principal, o que eu posso falar é que esse jogo está sendo inspirado, estruturado em cima do chassi do D&D BX de 1981, e eu estou usando principalmente o Old School Essentials, que é um livro moderno com a cara do BX, sobre o Gavin Norman, que é o autor, e eu sou apoiador, eu participei do financiamento coletivo primeiro do Old School Essentials, participei do novo, eu já recebi os PDFs do Old School Essentials Advanced Fantasy. Eu já participei, porque esse financiamento coletivo já foi sucedido e já mandou, e eu tô para receber os livros físicos, inclusive, quando chegar eu vou destrinchar no canal. E esse é o principal material que eu estou usando como estrutura ferramental para essa campanha em curso. Mas dentro dessa beleza da OSR, essa beleza de interação que a gente tem, tudo é XP, né? Eu falo que tudo é XP. Então, em cima do tudo é XP, eu não posso deixar de citar outras referências, outras inspirações. E essas inspirações, essa referência, esse XP diário, ele está muito entranhado, por exemplo, com os autores do Caves and Hexes, que é a visão tupiniquim sobre o BX, que está em desenvolvimento. Ele tem a versão alfa, beta, não me lembro, disponível já no site online, gratuito. Eu já resenhei aqui. Os autores todos são gente boa demais, eu me considero, né, amigos meus, a gente troca muito XP. E todo esse trabalho também é uma inspiração e um suporte muito forte a essa campanha em desenvolvimento, que é totalmente compatível com o BX de 81. Eu também uso algumas inspirações, eu trouxe aqui o livro de monstros original do Gygax como exemplo, mas o da segunda edição, né, o Bestiário 2 do AD&D, eles são inspirações compatíveis que eu uso de vez em quando. Às vezes você acha uma criatura ali, acha legal, tem a cara da proposta, ou para montar uma tabela de proposta de desafio de encontro, também tá junto na inspiração, né? Muitos desses biomas estruturais, eu tenho usado o kit de jogo, que é riquíssimo, que para mim é talvez o melhor livro, ou talvez não, ele é o melhor livro da linha oficial Dungeons and Dragons. É um produto riquíssimo e ele tem um set, uma proposta de
kit de criar por encontro aleatório, por tesouro, né, encontros, criaturas, por mapa, por bioma, por deserto, por litoral. E eu usei muito para construir esse set inicial de Zahara. E é sempre um tomo de consulta, né? Eu sempre indico ele. O que mais? Tem um jogo que chama Astonished Swordsmen and Sorcerers of Hyperborea, que é sensacional, uma proposta de espada e feitiçaria incrível. Eu já li ele, eu tenho esse material, eu tenho lido, estou estudando ele e é uma fonte de inspiração riquíssima, porque ele é estruturado no AD&D, ainda vou resenhar ele aqui no canal e estou devendo essa resenha também. E ele é uma fonte de inspiração muito legal para tirar um monte de ideia. Tem também, né, os suportes do Diogo Nogueira são sensacionais. O Espadas Afiadas, Feitiços Sinistros, Addendum e o Livro do Criador, que é um livro só de tabela, ele permite gerar conteúdo na hora. Então é um XP que eu também consulto às vezes como inspiração. Sempre tem algo útil nesse tipo de material. A caixa do Dark Sun, né? Uso muito esse material também como inspiração, já tinha falado isso lá atrás. O livro Veins of the Earth, que eu já resenhei aqui, para trazer esse espírito. O que, que o desafio nas veias da Terra podem nos trazer em termos de escuridão, de fome, de mofo. Muita pegada riquíssima tem nesse livro, gerador de dungeon. A mina subterrânea, eu me inspirei no sistema de geração do Veins of the Earth para fazer a estrutura daquela mina inicial, a mina de sal, né? E literatura. Eu trouxe o livro do Conan porque tem vários contos muito legais do Conan no deserto, mas literatura em geral, tem o Duna, tem o Star Wars, são várias outras inspirações adicionais que são importantes serem citadas. E é isso, né? Agora, se você me perguntar como é que você está fazendo a estrutura, se não tem ouro, se é uma área assim, o que, que eu estou fazendo? Primeiro ponto é XP por sal. O sal vale mais do que a vida das pessoas em Zahara. Então essas minas de sal, os escravos de sal, tudo isso cria as rotas de sal. E o peso do sal que a gente vai usar, o CN, né, o CN de sal, que eu já coloquei na live, que é a carga normal, que é o peso de uma moeda, e ele vai ser a principal referência nessa proposta de sal e glória, ao invés de ser ouro e glória. Então vai ser uma estrutura que a gente vai explorar bem essas rotas de sal, os comerciantes, os lords do sal. É uma parada que eu quero explorar bem. E eu inspirado no Birgotten do Regra da Casa, olha que legal como é que essa interação é legal. Tem as ideias do XP por exploração de ermos e XP por reportagem de notícias, que eu estou pensando porque como esses locais eles têm grandes áreas ermas, que tem que ser descoberta ali as rotas mais seguras do sal e tem esses pontos de apoio, essas cidades-estado, que são áreas mais seguras, pode ser que role muito hexcrawl, então eu estou estudando a proposta de fazer uma integração, uma espelhagem na campanha que eles estão desenvolvendo, Birgotten, né, uma proposta de hexcrawl, para a gente fazer um bate-bola muito saudável, que eu acho muito legal, dentro dessa interação compatível e saudável que são os produtos da primeira geração OSR, que tem essa estrutura toda compatível, que eu acho muito, muito, muito rico. E é isso. Essa é a resenha, um pouco dos bastidores dessa campanha em curso, desse cenário em desenvolvimento caseiro, que eu estou muito satisfeito. A galera que está jogando, eu tenho que agradecer a todos. Todo mundo topou essa proposta sem saber o que ia rolar, porque eu não avisei nada para eles. Eles chegaram no escuro. Vamos jogar? Vamos. O que que é? Vocês vão descobrir na hora. Chega lá, ficha isso aí e vamos que vamos. E eu achei muito legal, tem sido muito prazeroso passar esse tempo com todos, né? Tanto com a galera que tá jogando, quanto com quem tá acompanhando ao vivo na live e com quem acompanha depois. Então eu só tenho a agradecer. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e, acima de tudo, comente, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.